amigos e amigas, tudo bem com vocês? Já estamos no nosso quinto encontro. Hoje falaremos sobre a moralidade dos sentimentos. Como toda catequese, convido vocês nesse momento a cantar conosco essa bela canção que fala sobre o amor de Jesus. Vamos lá? Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Após então cantarmos juntos essa bela canção, né? Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Que maravilha! E hoje, para nós falarmos sobre a moral, a moralidade de forma especial dos sentimentos, vamos pedir para que Deus abençoe o nosso coração, ilumine o nosso entendimento, ilumine a nossa vida, ilumine a nossa alma. Para isso, então, vamos invocar a Trindade Santa nesse momento, sobre a nossa vida, sobre o nosso encontro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, como nossa oração inicial, vamos fazer a oração de um santo que foi muito sábio na história da igreja, Santo Inácio de Loyola. Você pode acompanhar aqui no vídeo, o catequista vai rezando bem pausado para que todos nós possamos rezar juntos. Vamos lá então? Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que eu tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Dispondo deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça, isso me basta. Nada mais quero pedir. Amém. Assim nós começamos o encontro de hoje, meus caros amigos e amigas, para falar sobre a moralidade. No encontro passado, vocês se lembram do que nós falamos? Com certeza sim, né? Nós falamos também sobre a moral e nós contamos até aquela história do rapaz que passava de trem todos os dias, via aquela velha senhora deitada naquela caminha, até que ele resolve ajudar. E ela retribui colocando também um cartaz sobre a janela, né? Quando ele passou de trem, ele viu aquele cartaz agradecendo. A senhora agradecendo aquele rapaz. E hoje, para que nós possamos falar um pouquinho, então, também de moral e dos nossos sentimentos, vamos para a historinha da semana. E a historinha de hoje vai falar para a gente sobre o que é um sábio. O abade Abraão soube que perto do mosteiro de Seta havia um sábio. Foi procurá-lo e perguntou: se hoje você encontrasse uma bela mulher em sua cama, conseguiria pensar que não era uma mulher? Não, respondeu o eremita, mas conseguiria me controlar. E o abade continuou: e se encontrasse moedas de ouro no deserto? Conseguiria ver esse ouro como se fossem pedras? Não, mas conseguiria me controlar para deixá-lo onde estava. E se você, procurando por dois irmãos, um que o odeia, o outro que o ama, conseguiria achar que os dois são iguais?
E com tranquilidade ele respondeu: mesmo sofrendo, eu trataria o que me ama da mesma maneira que eu trataria aquele outro que me odeia. E naquela noite, ao voltar para o mosteiro de Seta, Abraão falou aos seus noviços: vou explicar para vocês o que é um sábio. Um sábio é aquele que, em vez de matar as suas paixões, consegue controlá-las. Que história profunda, não é verdade, meus queridos amigos e amigas? O que a gente aprendeu com essa historinha de hoje? Com certeza que o próprio Abade falou: controlar as nossas paixões. Nós temos os nossos sentimentos, nós temos as nossas paixões. A gente não consegue matar as nossas paixões, não é verdade? A gente está muito feliz e a gente não consegue falar: não quero ficar feliz agora, né? Mas o que a gente consegue fazer? A gente consegue controlar. Assim como a história de hoje nos ensina. Aquele sábio, ao ver o ouro, né? Ao ver as outras situações que o Abade perguntou para ele, ele não conseguiria falar assim: estou vendo essas pedras de ouro aí. Eu não vou ver esse ouro como uma pedra, mas eu consigo me controlar para ele não ir lá e pegar. Não é verdade? E como a gente pode aplicar essa historinha na nossa vida? Será que existem situações na nossa vida que são perigosas, né? Situações na nossa vida que nós não devemos fazer determinadas coisas e a gente acaba fazendo, que nós poderíamos nos controlar? Não é verdade? Quantas as vezes que nós passamos por diversas situações perigosas aí, que se nós tivéssemos o nosso autocontrole, nós conseguiríamos com certeza passar por essas situações. Pense alguma aí que você já passou. Até agora, nesse momento que nós vivemos, não é verdade? Às vezes a gente não pode sair, acabamos saindo, porque a gente não consegue controlar as nossas paixões. Não é verdade? E tantas outras situações do nosso dia a dia. E é nesse clima então de meditação, que nós falamos sobre essa história, que nós estamos refletindo sobre a moralidade dos nossos sentimentos, que eu convido você a pegar a sua Bíblia, para que juntos possamos fazer então a leitura do Evangelho de hoje. Vamos lá? Pessoal, nossa leitura de hoje ela está num dos evangelhos, dessa vez no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 15, do versículo 1 até o 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então foram até Jesus alguns fariseus e doutores da lei, vindos de Jerusalém. Disseram: por que os teus discípulos desobedecem à tradição dos antepassados? De fato, eles não lavam as mãos quando comem o pão. Jesus respondeu-lhes: e por que vocês desobedecem ao mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honre pai e mãe. E também: quem amaldiçoar pai ou mãe deve morrer. No entanto, vocês afirmam: se alguém disser ao pai ou à mãe, a ajuda que eu lhes deveria dar foi consagrada a Deus, tal pessoa não está mais obrigada a honrar seu pai e sua mãe. Vocês, assim, invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem que Isaías profetizou a respeito de vocês quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É inútil o culto que vocês me prestam, pois a doutrina que ensinam são mandamentos humanos. E chamando a multidão para junto de si, disse-lhes: escutem e compreendam. Não é o que entra pela boca que torna a pessoa impura, mas o que sai da boca. Isso sim é que torna uma pessoa impura. Então os discípulos se aproximaram e lhe disseram: sabes que os fariseus ficaram escandalizados quando ouviram o que disseste? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixem-nos. São cegos guiando cegos. E se um cego guia outro cego, os dois cairão num buraco. Pedro tomou a palavra e lhe disse: explica-nos essa parábola. Jesus disse: até vocês ainda não entendem? Não percebem que tudo o que entra pela boca passa pelo estômago e é eliminado na fossa?
mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que torna a pessoa impura. De fato, é do coração que vêm as más intenções, assassinatos, adultérios, prostituição, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que tornam a pessoa impura. Mas comer sem lavar as mãos não torna a pessoa impura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas, após então nós lermos esse belo evangelho, que Jesus nos mostra muitos pontos importantes, não é verdade? Nós aprendemos. E o que nos chama mais atenção nessa leitura de hoje? Qual aquele versículo que mais tocou o seu coração? Aquele versículo que você falou, ó, esse versículo Jesus falou para mim. Você pode anotá-lo, você pode escrevê-lo num caderninho, você pode anotar ele com grifa-texto. Fique à vontade, tá bom? E agora é o momento então de nós entendermos um pouquinho mais sobre a leitura e também sobre o encontro de hoje. Bom, os sentimentos, de forma especial os nossos sentimentos, eles designam, né, as emoções, ou seja, aqueles movimentos que nós temos a sensibilidade, né? Então eles nos inclinam a alguém. Por exemplo, quando eu gosto bastante de uma pessoa, né, eu tenho um sentimento para aquela pessoa, um sentimento, nossa, eu gosto bastante daquela pessoa, né? Então esses sentimentos, eles nos inclinam a alguém, não é verdade? Ou também a agir ou não agir de determinada forma, né? Experimentando aquilo como bem ou mal. Por exemplo, não gosto de comer jiló. Por quê? Tem um gosto ruim, então você tem um sentimento meio ruim por aquele negócio. Mas assim, não, eu gosto de comer chocolate. Por quê? Porque é gostoso, muito gostoso, né? Então você tem um sentimento por comer chocolate porque é gostoso, né? E assim os nossos sentimentos, eles são componentes naturais, eles são aquilo que estão aqui, ó, dentro da nossa cabecinha, alguns cabeção, né? Então eles são guardados aqui na nossa cabeça, eles são próprios do ser humano, são naturais de cada um de nós. E olha que interessante. Então, esses nossos sentimentos, que são do psíquico, que são aqui da nossa cabeça, eles são um monte, são numerosos, né? E um sentimento fundamental que cada um de nós tem, qual é? Pense um pouquinho, qual é aquele sentimento maior que todos nós, cada um, independente do tamanho, independente da cor, da raça, que todos nós temos, é o amor. Esse é o sentimento fundamental, o amor provocado pela atração do bem. Então o amor, ele causa esse desejo do bem, a esperança de conseguir o bem. E esse movimento por querer o bem, essa esperança, ela se completa no prazer e na alegria quando se consegue, por exemplo, possuir aquele bem. Então a percepção do mal provoca o ódio. Quando a gente vê uma coisa que a gente não gosta, nossa, aquilo é muito ruim. A gente até fica estressado, até pensar naquela coisa. A gente, por exemplo, não gosta, como o catequista diz, de comer jiló. Aí nossa mãe fica lá, não, come aí, é gostoso, não sei o que, come, vai fazer bem para a saúde. Você vai ficando, não quero comer, você vai ficando irritado, não é verdade? Então uma coisa, uma percepção do mal ali, quando a gente vê uma coisa que a gente não gosta, isso provoca na gente esse sentimento de aversão, né? E às vezes, dependendo da situação, até do medo do mal que está por chegar. Quando a gente, por exemplo, muitas pessoas gostam de assistir aquelas séries, né, que tipo de fim de mundo, de apocalipse, só de ver aquilo lá a gente fica, meu Deus, tem medo dessas coisas acontecer, não é? Medo dessas coisas chegarem. E esse movimento, então, ele se completa na tristeza do mal presente, ou nessa cólera, né, nossa, estou nervoso, estou estressado, que acontece, que se opõe, não é verdade? E amar, como o catequista estava falando, é sempre querer algo de bom, e algo de bom para alguém. Então, amar não é só querer o bem, o bom, né? Mas é querer esse algo bom, querer o bem para alguém. E em si mesmos, os nossos sentimentos, eles não são nem bons nem maus. Então, por exemplo, a gente fala ali, o sentimento em si, aquilo que está aqui na nossa cabecinha, né? A palavra do sentimento, aquilo que a gente sente, ele por si só não é nem bom nem mal, mas quando ele recebe uma qualificação moral,
catequista, o que é uma qualificação moral? Quando a gente então classifica eles entre bons e maus, na medida em que eles dependem da nossa vontade, aí sim os sentimentos eles vão ser regulados por nossa razão, né? Então agora a gente tem essa, como a gente aprendeu na historinha de hoje, a gente tem esse controle sobre os nossos sentimentos. Então eles são, por exemplo, moralmente bons quando eles ajudam, né, uma boa ação. Eles contribuem por uma boa ação, eles são bons, porque eles ajudam a fazer o bem. Eles ajudam a fazer o bem para alguém, para alguma pessoa. E eles são maus quando se dá o contrário, quando eles ajudam a estragar alguma coisa, quando eles ferem alguma pessoa. Então olha que interessante, quando nós fazemos o mal para alguém, esses sentimentos agora eles são maus. Quando nós desejamos que aconteça alguma coisa de ruim, por exemplo, com alguma pessoa, isso é muito mal, não é verdade? Quando nós falamos mal de alguma pessoa, aquele sentimento que eu falo, nossa, quando eu lembro daquela pessoa, nossa, eu nem posso lembrar daquela pessoa, né? Isso agora, veja só que interessante, quando você deseja mal para aquela pessoa, esses sentimentos que brotam no seu coração, eles são maus, né? E esses sentimentos, então, e essas emoções também, elas podem ser, então, assumidas em virtudes ou em vícios. Olha só, então elas são virtudes quando nós fazemos, por exemplo, obras de caridade, quando essas coisas ajudam para o bem. Na nossa vida cristã, o Espírito Santo, ele sempre realiza no nosso coração, na nossa vida, na nossa história, uma obra que mobiliza todo o nosso ser, todo o nosso coração e também os nossos sentimentos e as nossas vontades que estão no nosso coração e nos impulsionam a fazer o bem e a evitar o mal. E dessa forma, Cristo, ele mostrou para cada um de nós o caminho que nós devemos seguir, fazendo sempre a vontade do Pai, sempre a vontade de Deus, e não se deixando levar pela vontade humana. A vontade humana, ela sempre causa esse vício no nosso coração, não é verdade? Pense um pouquinho quais são aqueles vícios que você tem. Às vezes, desde vícios de ficar, por exemplo, sei lá, no celular, no computador, mas vícios de comer, por exemplo, eu como muito doce, né? Ou bebo muito refrigerante, todo dia tem que beber refrigerante. Você está viciado todo dia em beber refrigerante. Isso são vícios que, assim como o sábio ele ensina na historinha, nós precisamos controlar as nossas vontades, não é verdade? Então Jesus ele mostra esse caminho que nós devemos fazer não as nossas, mas a vontade do Pai, não ser levado pelas vontades humanas, como por exemplo em Jesus, porque em Cristo não havia essa oposição entre a vontade humana e a vontade divina, de modo que a vontade humana seguia a vontade divina. Como por exemplo, você se lembra daquele episódio no Horto das Oliveiras, quando Jesus pediu a Deus que afastasse dele aquele cálice, mas, olha só, tem esse mas, que fosse feita a vontade do Pai, né? E não a vontade de Jesus. Jesus fala assim, que se faça, Pai, a sua vontade e não a minha. Então a perfeição do bem moral consiste em que o ser humano, em que cada um de nós, movido ao bem, pela vontade, também, olha que interessante, que cada um de nós seja movido, né, ao bem, por nossa vontade, não tipo esforçando, entende? Olha que interessante, então cada um de nós, pelo livre-arbítrio de escolher pela vontade do bem, que brota no nosso coração, sempre vamos fazer o bem, evitar o mal, porque como diz aquele salmo, né? O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, esperam no Deus vivo. E é dessa forma que nós terminamos as explicações de hoje da catequese. Será que ficou alguma dúvida, por exemplo? Nós conseguimos entender certinho os sentimentos serem bons ou maus? Se somos escravos, por exemplo, dos sentimentos maus, ou nós procuramos
regulá-los pela razão? Ou será que nós temos controle desses sentimentos? Né? Por exemplo, olha só. O que nós achamos dessas músicas que a gente tem no dia a dia, que só incitam a se entregar aos sentimentos? Né? Será que é isso que é a vontade de Deus para a nossa vida? Tanta gente cai nos vícios, principalmente nos vícios das drogas, do álcool. O que será que essas pessoas, o que faltou na formação de cada uma dessas pessoas? Será que foi o controle dos sentimentos? São perguntas, então, para que a gente possa refletir hoje e durante a nossa semana. O catequista, então, vai deixar uma tarefinha para todos vocês, que ao longo do dia de hoje, que você está assistindo a catequese, também ao longo da semana, pare um pouquinho, 1 hora aí durante a sua semana, o seu dia, reflita um pouquinho. Quais são os meus sentimentos? Os meus melhores sentimentos e os meus piores sentimentos. Reflita sobre eles, anote no papelzinho. E agora outra pergunta. Como eu tenho direcionado esses meus sentimentos? Será que eu tenho assumido o controle deles? Ou será que eles têm assumido o controle do meu coração? Será que eu sou vício, escravo dos meus sentimentos? Ou eu consigo controlar os meus sentimentos? Então são perguntas aí para que a gente possa meditar durante o dia de hoje que você assiste a catequese e durante essa semana. E nesse momento então eu te convido para a nossa oração final. Convido você a fechar um pouquinho os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração. Vamos pedir de modo especial para que Deus abençoe a nossa vida, nos cubra com seu manto de amor, nos liberte de tudo aquilo que não vem de Deus. Nos cumule de bênçãos e graças do céu. Por isso eu convido você a rezar nesse momento, então, Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E também, pedindo a nossa querida Mãe, Nossa Senhora, que sempre nos cubra com seu manto de amor e nos liberte de todos os males, rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. São Judas Tadeu, rogai por nós. Estivemos unidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos amigos e amigas, que Deus abençoe a você, sua família, seu coração. Que essa semana seja repleta de bênçãos e graças do céu. Se Deus quiser, semana que vem estamos aí para mais uma catequese. Até a próxima, um grande abraço.